Pessoal, nossa, alto. Devido à adiantada hora, aí, vamos dar uma sequência. A pauta hoje é curta também, acho que não temos... Nós temos uns assuntos relevantes. Cadê, Júlia? Por que minha secretária sumiu agora? Bom, até a Júlia chegar, então, já colocamos em votação, então, a aprovação da ata, né? Da última ata da 11ª reunião. Todos receberam, né? Alguma consideração? Então, já podemos votar como aprovada? Pode ser? Então, como aprovada a ata da última reunião. Está aí, Júlia. Se sentaram mais para cima, vou subindo, chegando mais perto. Sim. Café hoje? Opa, é bom. Tá mandando fazer uns bolos. Não, uns bolos fritos ali para. Uns bolos fritos para engordurar os dedos ali. Então, já indo para o item 4, apresentação, debate e votação dos assuntos em pauta. Temos um assunto aqui um pouco delicado, 4.1, explanação sobre a 6ª Conferência da cidade de Chapecó, a ser realizado no dia 2 de julho de 2016, conforme decreto 32632, 16 de maio de 2016. Bom, nós tentamos prorrogar para tentar fazer mais para frente, e a princípio a Júlia vai mostrar aqui que não fomos felizes na nossa solicitação de prorrogação. Pode falar. Então, na verdade, o plano diretor ele indica a realização da Conferência da Cidade a cada 2 anos. A gente realizou um ano passado, em 2015, em agosto. E em dezembro de 2015 veio uma convocação do Estado de Santa Catarina para realizar a Conferência Estadual das Cidades. Esse ofício foi encaminhado à MOSC. Posteriormente, então, a gente deliberou no Concidade, na reunião passada, dia 31/3, para propor a alteração do regimento interno da 6ª Conferência, para prorrogar o prazo para o mês de março de 2017, sem prejuízo do período de realização das etapas estadual e nacional. Foram encaminhados ofícios propondo a respectiva alteração para a Confederação Nacional dos Municípios. Ela respondeu por telefone, dando a negativa, a impossibilidade de alterar. A Federação Catarinense de Municípios ela reforçou o nosso pedido, encaminhou um ofício também para o Conselho Estadual das Cidades. O Conselho Nacional das Cidades deu um retorno negativo, que é esse e-mail que está aqui embaixo na tela, depois posso aumentar. O Conselho Estadual das Cidades ainda não se manifestou, e a gente enviou cópia para a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina e para a MOSC também. A Confederação... Tá, aqui já está o que eu citei. Aqui está a questão da FECAM, que reforçou o pedido, né? Então, ela encaminhou um ofício para o Conselho Estadual. O regimento interno da 6ª Conferência Nacional prevê no artigo 39 que a gente tem que fazer a convocação da Conferência Municipal até o dia 6 de maio. Então, foi feito um decreto no dia 6 de maio, colocando a última data que a gente poderia fazer, que é 2 de julho, num sábado. O regimento interno também ele prevê que até dia 22 de fevereiro tinha que ter sido feito o lançamento da etapa preparatória. Não foi feito, então a gente não vai ter etapa preparatória. E o decreto municipal, então, que eu já comentei, eu tenho a cópia dele ali, se alguém quiser dar uma olhada. E o regimento interno estadual prevê no artigo 26 que a gente tem que enviar em até 10 dias úteis contados a partir da convocação da conferência um ato administrativo que constitui a comissão preparatória municipal. Esse prazo vence amanhã. Então, se
se realizar essa conferência, a gente tem que montar essa comissão preparatória hoje. Que é o próximo item. Lançar. Que é o próximo item ali, o 4.2, que se a gente decidir por fazer, já tem que montar aqui a comissão, que nós temos prazo até amanhã. Então, algumas questões ali, o curtíssimo espaço de tempo para viabilizar a realização. A comissão preparatória só será constituída se for interesse da administração municipal e do Conselho da Cidade de Chapecó. E na etapa municipal, só para esclarecer, então são eleitos 9 delegados, 4 são do poder público e 5 seriam da sociedade civil, que vão para a Conferência Estadual das Cidades, que vai ocorrer entre 1º de novembro a 31 de março, não tem uma data definida ainda, e para representar as propostas do município nessa conferência. Então, acho que agora... Bom, nós precisamos discutir, porque nós tínhamos que trazer, até por estar com o prazo já praticamente esgotado, mas principalmente para a gente ver essa questão do interesse da gente fazer essa conferência. Não temos. Não necessariamente, mas se nós não fizermos, a gente não vai poder participar das próximas etapas que virão pela frente, né? Inclusive as estaduais, internacional. E a nacional também não. Não, porque a gente decidindo o que fazer, nós temos que fazer, o próximo item aqui era instituir essa comissão, pelo menos para a gente, só que essa comissão teria trabalho já para fazer nesses... a comissão, nós ela temos 60 dias. E outra, nós temos que decidir, a gente tem que ver que para uma conferência, nós temos que ver desde a questão do que vai ser feito, recursos, contratação, palestras, seja o que for, que vai ser os debates, como foi a outra. Olha o trabalho que dá. Ok. Presidente, o município, pelo jeito, não está com muita vontade de fazer também, não. Eu acho que aqui, pelo que eu vi, o clima na outra reunião, os conselheiros não estão também com muita vontade. Se o município não quiser, eu acho que daí junta a fome com a vontade. Daí. Uhum. Não desmerecendo Sim. Ninguém, evidente que tem outras ideias, pode ninguém concordar comigo, mas o que eu estou entendendo é que o município, em função de tudo que aconteceu, do plano diretor e plantação do Concidade, estamos ainda implantando aí e entendendo, enfim, eu acho que não agrega muito para nós nesse momento. Com tudo que a gente tem montado, mais as outras comissões, amanhã tem mais uma comissão sendo montada aqui, questão de acessibilidade, realmente está sendo uma somatória de eventos, de encargos aí que está tomando um tempo grandioso. Só ficaria fora esse ano da possibilidade de participar dos congressos da Nacional. Sim. Então, realizando o ano que vem, normaliza. Normaliza igual. Então, acho que... Mas aqui é apurado demais. E na verdade, esse ofício que veio, ele foi para a MOSC. Eu não sei se o município recebeu algum ofício do Estado. Porque foi um dia que eu fui lá ver um assunto com o Paulo da MOSC, e aí que ele me passou e pediu se a gente estava organizando. E aí eu disse, a gente nem está sabendo. Por isso até que não teve tanto interesse do município, porque realmente não veio diretamente. Ficou sabendo por terceiros para nós. Wilson, eu entendo assim, eu participei ativamente até da conferência passada, e ela foi organizada pela SAC, né? Que foi uma entidade que encabeçou. Foi ela que tomou a frente, e realmente e teve um trabalho grandioso. Um bom trabalho. E muita coisa só se resolveu nos últimos dias ainda, porque algumas coisas não deram certo. Sim. E eles tiveram que rebolar mesmo no final para poder fazer. Ainda que foram uns assuntos muito pertinentes e atuais, apesar de ainda não teve o resultado esperado, assim, em questão do público que atingiu,
Mas o assunto ele foi bem interessante. Se não, até registrando aí, o público foi bom. O público foi muito bom. Na conferência, e no geral, ele foi. O que não houve foi a participação do Concidade, dos conselheiros. Foi muito pouco pessoal aqui nosso, né, do conselho lá. Acho que foi essa grande reclamação também do Cracker ao final, né? Mas eu queria só registrar, assim, que é um evento de muita, assim, muita consistência, assim, para ser feito de qualquer maneira. Então, se não há possibilidade de transferir isso para ainda realizar dentro do ano letivo, enfim, talvez cumprindo o papel, eu entendo que é melhor cancelar do que fazer uma coisa qualquer. É verdade. Até pelo que está se colocando aqui. Mas eu gostaria de registrar também uma preocupação, porque não poderia isso acontecer. Vamos dizer, isso dentro da estrutura da organização, do plano diretor, que prevê, né, vamos dizer, a existência dessa conferência, isso nós devíamos ter ciência e organização com muito mais tempo, né? Então, eu deixaria assim, se não há como transferir, não tem outro jeito, não tem outra maneira, e é possível cancelar sem nenhum prejuízo, eu acho até prudente. Mas que para a próxima nós tenhamos um tempo hábil e uma consideração maior em relação a esse trabalho, né, que é a conferência. Porque é um momento muito interessante para a gente levar elementos para nós. Né? É muito proveitoso. Nossa cidade. Tá Só bom? que, como disse o Roque, realmente foi uma época que acabou acumulando algumas... Esse ano seria, só para registrar, seria muito interessante trazer coisas em relação a estudo de impacto de vizinhança e acessibilidade, vamos dizer, com foco nessa conferência, porque é isso que está gerando grandes problemas aqui em Chapecó. Né? Então, imagina problemas que talvez venham ou não para cá, agora talvez pela Comissão de Acessibilidade não, mas é um assunto que nós poderíamos opinar e entender melhor. Né? A conferência ajudaria muito. Hein? Sim. Bueno? Okay. Bom, não tenho, na verdade, uma opinião fechada, mas é... Só um pouquinho. Só alcança ali, por favor. Bom, eu tenho uma preocupação só com relação... Quando se refere à conferência nacional, porque, na verdade, são etapas necessárias para que se chegue a uma conferência nacional. Isso. E aí não é um debate que a gente escolhe temas. Pelo menos em todas as outras áreas que o governo federal organiza conferências a nível nacional, eles nos encaminham sempre documentos base, tanto na cultura, educação, enfim, todas, meio ambiente e assim por diante. Então, eu entendo que deve ter um documento norteador para que se faça essa conferência municipal, depois para estadual e nacional. A conferência que foi feita o ano passado foi de uma forma diferente, foi algo bem local. Então, de repente, se a gente não participa, a gente fica fora de uma discussão nacional. Então, a gente tem que ver bem essa questão dos eixos norteadores, né, que chegarão lá na Conferência Nacional. Então, eu acho que tem que ser bem analisado, deveria buscar quais são esses eixos temáticos e realmente vieram, né? Tem. Porque a conferência ela vem basicamente pronta. Então, ela não é tão complexa assim para ser feita. Até que tu comentaste, seria, na verdade, esse assunto, na verdade, está meio... tem a ver até com a última, que, na verdade, foi Cidade para as Pessoas, e está incluída a questão da acessibilidade, né? Que vem aqui do Conselho Estadual das Cidades, eles até colocam aqui perguntas sugeridas para o debate nas conferências municipais de Santa Catarina. Com base nas informações do Conselho Estadual das Cidades de Santa Catarina, com cidades, sugere as seguintes questões a serem debatidas nas conferências municipais realizadas no Estado, além daquelas sugeridas, é claro, para todos os municípios brasileiros. Primeiro, quais são os principais pontos positivos e negativos da minha cidade? Segundo, quais as mudanças que vêm acontecendo na cidade nos últimos anos? Como isso afeta a característica da população, os serviços públicos e a qualidade de vida? 3. Quais as experiências para os próximos anos? 4. Como e quem monitora os indicadores da cidade? Em que espaços os indicadores são discutidos? 5. Quais são as formas mais ativas de participação cidadã? E 6. A cidade tem plano diretor participativo aprovado? Se sim, esse plano se articula com os outros planos, habitação, saneamento, mobilidade urbana,
A implantação e a gestão desses planos são monitoradas e por quem? E o nacional ainda relata aqui desafios a serem debatidos na conferência. A sua cidade apresenta espaços públicos de qualidade, acessíveis, próximo ao seu local de moradia? E ainda esmiuço aqui, né, nesse item. São efetivamente utilizados pela população? Onde eles estão localizados? Como promover espaços públicos que reúnam todas as condições necessárias para o pleno uso? 2. As habitações de interesse social, moradias populares, na sua cidade são bem localizadas? Contam, a letra A, né, ainda nesse item, contam com equipamentos comunitários? Educação, saúde, saneamento, lazer, etc. Transporte público funciona bem? B. Como melhorar essa questão? O item 3. O seu município executa políticas de regularização fundiária urbana em favor das famílias de baixa renda, com titulação e registro em cartório? Ainda nesse item. Existe concentração de propriedades urbanas em seu município? B. No seu município conta com base cadastral atualizada e informatizada? C. Como melhorar essa questão? Tem mais aqui ainda, item 4. No seu município existe Secretaria de Desenvolvimento Urbano? Sim. Caso não, qual instância cuida desse tema? 5. Seu município conta com conselho da cidade? Sim. Caso não exista, não é o caso, mas ele está efetivamente funcionando? Tem caráter deliberativo? Suas deliberações são cumpridas? 6. Quais as potencialidades econômicas da sua cidade? 7. Quais os princípios, os conflitos existentes na sua cidade e que interesses estão em disputa? Ainda nesse item, quais são os agentes que representam esses interesses? E B ainda, o que é possível pactuar em torno desses interesses para enfrentar esses conflitos? Então, tu vê que está direcionado. Os eixos, o que a gente vê assim que de repente teria mais, talvez se a gente focasse nesses assuntos, não teria tanto trabalho como a gente teve na outra lá, de estar indo atrás de repente, uma coisa trabalhosa de trazer gente, claro, se conseguir trazer palestrantes, né, tal, de renome, alguma coisa assim, mas eu vi que é uma discussão bastante interna também, né? Então, não é olhando, pegando, seguindo esse norteador aqui, não é difícil, só que essa comissão vai ter um trabalho, porque o prazo realmente é curto, né? O que os senhores acham? Sim. Na verdade, é discutir a atualidade do município, né? Ok. Tem... Não me ocorreu, assim, olhando realmente se tem nortes, né, para a gente trabalhar. Tem. E a gente também não quiser fazer uma coisa de muita pompa, organizar com o que tem, talvez seja possível. Eu tive essa semana uma reunião que eu vou trazer como novidade para cá, então, com o IAB. O IAB Chapecó está se estruturando, toda a turma dos arquitetos aí, estão empenhados aí, vamos dizer, em começar a ser mais ativos, né, dentro da nossa cidade. Se for possível, eu poderia fazer essa comissão aqui e solicitarmos a entidade, então, para fazer como foi a SAC, né? Uhum. Ela puxar isso, vamos dizer, ela, além de nós aqui do Conselho da Comissão, ter essa entidade por trás para mexer um pouco lá com a universidade e a arquitetura, né? Eu poderia colocar como uma opção, e nós realizar isso, então. Não parece tão difícil, né? O que vocês acham? Daí eu motivaria o IAB, e até a EO também, nossa. Né? Sabe, as duas entidades, né? Realizando. Eu recordei, a EAO também tem pessoal dos profissionais, então nós podíamos delegar, talvez, para essas duas entidades fazer, né, a coordenação, assim, né, e a gente faz essa comissão organizando isso, talvez. Não, eu até me coloco à disposição, mas me ajudem aí, né, quem também, vamos fazer uma turma boa aí, não sei quantos tem
Quantos precisa aí? Vinte pessoas para compor a comissão. É bastante? Tem que fechar, tem que cumprir assim. É. Já a gente vai chamar todas as entidades, fazer um grupo menor e Mas a gente tem que respeitar Tem o que respeitar percentual. o percentual. O percentual dos Pode até ter 26% outras pessoas, mas aqui. Tem que ter a representatividade, Aí aqui né? também tem mais quase 10%, 7% de entidades profissionais. Penso eu que nós deveríamos preencher do quadro do Concidade esses requisitos. Depois, quem a gente chamar para trabalhar, só venha somar. E se porventura um não puder participar, depois não vai fazer falta, porque outros preencherão esse espaço. O importante é preenchermos dentro do que a legislação prescreve aí, os movimentos sociais, etc, etc. E depois é o seguinte, como é coisa de última hora, a gente não consegue trazer, discutir grandes temas com palestrante de fora. Então, nós temos muitas coisas aqui para encaminhar, coisas bem práticas e bem simples, que a gente podia aproveitar esse momento para fazer. Por exemplo, a gente tem coisas do plano de mobilidade que a gente pode discutir, a gente tem coisas do plano diretor que a gente não implantou e não entendeu ainda. A gente tem vários temas que a gente pode incluir de forma bem objetiva e prática com gente daqui da região. Regularização fundiária. Hoje de manhã nós tivemos uma reunião na Câmara de Vereadores, acho que tem um assunto pertinente. Então a gente pode aproveitar a conferência para discutir as nossas questões que a gente tem pouco tempo para discutir. É verdade. E para encaminhar. Inclusive até algumas palestras para treinar os conselheiros. Também. Né? Então várias coisas a gente pode reunir, coisas bem práticas. Porque a gente não pode ficar fora pelo seguinte. À medida que o município encaminhar projetos para o governo federal, principalmente, e eu se perguntar, cadê a conferência? Onde é que vocês deliberaram isso? E a gente não ter documentos e comprovações, vão dizer o seguinte, vocês vão ficar no fim da fila. Então, acho que a gente não pode vacilar, né? Porque a tendência, independente de várias coisas, a tendência é que a gente tenha cada vez mais esse processo, pelo menos a democracia pensa assim, né? E a gente precisa cumprir as etapas, né? Para que a gente possa chegar em Brasília ou em qualquer outro lugar e dizer assim, nós estamos fazendo tudo direitinho e nós temos preferência diante dos outros que não estão fazendo. Para a gente não ter que apelar para a política depois e até tirar proveito disso, mostrar o que a gente já está fazendo. A gente vai se empoderando disso, a sociedade vai se empoderando e a gente vai construindo uma dinâmica mais efetiva de política pública. Com certeza. Vamos usar isso como aprendizado também. Verdade. Tá? Ok? Bom, então já é consenso que vamos fazer. Ok? Para a formação, então, para instituir a comissão. Se bem que isso aqui nós só podemos, para formar, a não ser que tenha já quem que se... dos movimentos sociais. Sim, sim. Movimentos sociais. Tem a lista ali? Tá. Ok. Não está o Milton Martins? Leno?
Viu? Na verdade, só aqui eu já vi que tem mais. O Leandro também já tinha estabelecido, não quer dizer que não pode ter a mais, né? Então pode ter até o... Mas precisa... Pelo menos então na relação, mas depois a gente, na formatação ali, a gente faz. Pelo menos só para completar, então, a... Então coloca o Leno naquele ali. Isso. Ele é do Rotary? É. Sim. Não, o Álvaro está... Onde é que está o Álvaro aqui? O Álvaro não está na lista aqui, cadê? Aqui. Clube de serviço. Suplente. Não, mas tire lá de cima e põe aqui. Põe ali embaixo, naquele lado. Sim. Pode pôr, depois a gente... Isso. Aí tira o Álvaro e coloca o Leno. Não, acho que sim, acho que não, né? Cabe. Sim. Entidades sindicais. Pavel. Tem mais alguém? É. Não, mas da lista. É, tem preferência. Não, daí não é conselheiro. Não tem problema? Não, é o Levi. Não, pois é. Do sindicato é o... José Jarci da Rosa. É o titular das entidades sindicais e trabalhadores, está aqui também. Tem o José Jarci da Rosa e o Ademar Denelli. Depois tem mais ainda o Nadir Correia da Cruz e o Wilson José Leonardo. Indica alguém desses? Pois é. Deixa o Levi, então. Levi Pereira Santos.
Entidades empresariais. Não sei, vocês que decidem. Leiro Sanajota e Carlos Bertoluzzi. Entidades profissionais. Entidades profissionais. Tem o Luciano Chiadelotto. Pode colocar o Luciano aí. Vamos, quando já ele não vem na reunião, já está eleito. Adriano Giurati, Douglas Brown, Paulo Roberto Linderman. Pode ser? Ao Paulo. Paulo Roberto Linderman. Mais um para ONGs. Cracker? Cláudio Jorge Cracker. Tá, não, Deus nosso, nós escolhemos. Tá. Ok? Sim. Então tá, com a cidade, então tá indicado. A gente forma depois ali e chama todo mundo e vamos... Podemos? Já marcamos então, tranquilo. Não, amanhã não dá. Não, tem que ser logo, né? Nós temos 60 dias. Segunda-feira? Ah, é quinta é feriado, ainda semana que vem tem mais isso, tem feriadão, né? Terça-feira, porque segunda realmente é. Então, terça-feira, melhor. 2 horas da tarde, terça-feira. Hoje é 19, 20, 21, 22, 24. Porque dia 26 é feriado. Então, acho que aqui no gabinete é melhor. Não sei se está liberado, se estiver liberado, a gente faz aqui. Espaço a gente acha aqui. Sim. Ok? Então, terça-feira. Tá, não, tranquilo. Aqui no gabinete. Terça-feira, 14 horas. Okay? Tá. Ok, então, ótimo. Então, damos trabalho aí pela frente. 4.3, nós temos a apresentação e aprovação da resolução normativa. Nós tínhamos que fazer através de resolução, na verdade, que altera o regimento interno com a cidade em relação ao artigo, parágrafo 6º do artigo 8º, né? Na verdade, já foi discutido só porque tem que ser através de resolução, que aquela questão das faltas, né? Nós tínhamos mandado para o gabinete disse, não, tem que ser através de resolução, então aquilo que a gente já tinha aprovado na última reunião, só então está sendo agora feito por resolução. Tá? Ok. 4.4, apresentação de proposta para a resolução normativa número 6 de 2016, que regulamenta os procedimentos de regularização de condomínios horizontais implantados em loteamentos aprovados e consolidados, conforme autoriza o artigo 470 da Lei Complementar Municipal 541 de 2014. Doutora Karen. Boa tarde. Aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Karen, sou advogada, Procuradoria do Município. Eu trouxe para os conselheiros hoje uma demanda que nós estamos tendo lá na Procuradoria e também na SEDUR, referente à regularização dos condomínios do artigo 470. Então, o artigo 470, se a Júlia puder colocar na tela.
470. Só para confirmar, então, na sala de reuniões, tá? Tá liberado, terça-feira. O artigo 470 do Plano Diretor, ele diz o seguinte: os condomínios horizontais que comprovarem estar implantados até a data da publicação dessa lei complementar e os loteamentos já aprovados e consolidados até a data da publicação desta lei complementar, caracterizados como condomínios horizontais, poderão ser regularizados nessa modalidade através de lei específica de iniciativa do Poder Executivo Municipal, ouvido previamente o Concidade de Chapecó, que definirá as condições e parâmetros para sua regularização. Parágrafo único. Os empreendimentos localizados na macrozona rural serão gravados como área de urbanização específica e observarão as disposições previstas no caput para sua regularização. Não sei se os conselheiros lembram, já passou aqui pelo Concidade a regularização do loteamento do condomínio Vila Country, e nós tivemos, acho que no início do ano, a discussão do Seu Panizzi, lá da área do Seu Panizzi. Surgiram outras demandas de regularização, tanto na SEDUR quanto na Procuradoria, e nós sentimos a necessidade de regulamentar esse procedimento. Porque o plano diretor, ele diz que pode regularizar, mas não diz como. Então, para a gente poder fazer aí, ter um procedimento uniforme, nós vamos justificar aqui no início da nossa resolução o seguinte: considerando que a Lei Complementar 541, que é o Plano Diretor do Município, autoriza no artigo 470 a regularização de condomínios horizontais implantados e loteamentos aprovados consolidados até 26 de novembro de 2014, através de lei específica, desde que ouvido previamente o Concidade, que definirá as condições e parâmetros para a regularização, considerando a quantidade de pedidos de regularização que tem aportado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e diante das peculiaridades observadas em cada processo de regularização, considerando a necessidade de ser fixado um procedimento claro e objetivo que regre o andamento dos processos, visando dar um tratamento isonômico aos interessados, considerando, por fim, que é atribuição do Concidade Chapecó elaborar e editar resoluções normativas que estabeleçam diretrizes para atuação no Poder Executivo na execução da política de desenvolvimento territorial, conforme o artigo 454, inciso 6 do Plano Diretor. Então, é competência do Concidade regulamentar essa matéria. Então, eu estou trazendo uma sugestão de texto para os conselheiros debaterem, sugerirem e aprovarem, certamente. O objetivo não é tratar do mérito de cada caso, né, até porque não é atribuição da Procuradoria isso, o debate vai ser feito aqui pelos conselheiros. O meu objetivo é só traçar um procedimento, até porque os interessados nos questionam aonde eu vou protocolar, que documentos eu tenho que levar, quem é que vai decidir. E para a gente regrar isso e ter um tratamento isonômico para todos, eu estou fazendo essa proposta de procedimento. Mas em nenhum momento ela tem o objetivo de barrar qualquer regularização, muito pelo contrário. É para a gente só levar um procedimento correto para depois a gente não ter problema no futuro. E, claro, seguindo como exemplo aquilo que a gente já fez até agora. Tá? Então, vamos iniciar aqui artigo 1º. Os legitimados para promover os atos necessários para a regularização de condomínios horizontais implantados e loteamentos aprovados e consolidados nos termos do artigo 470 serão os proprietários da área ou representante legalmente constituído. Isso foi, enfim, das demandas que vêm aparecido aqui na Procuradoria. Normalmente não vem todos os proprietários da área, vem o presidente da comissão ou vem um representante, né? Então, isso é interessante para que não tenham outras pessoas que não sejam os interessados falando em nome dos moradores. É uma sugestão de que os legitimados sejam ou proprietários ou representantes legais destes. O artigo 2º diz o seguinte: os interessados deverão apresentar requerimento solicitando a regularização do condomínio horizontal ou do loteamento, direcionado à Diretoria de Planejamento Urbano da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, instruído com os seguintes documentos. Esses documentos listados aqui foi uma sugestão do pessoal lá do departamento do Sérgio Bertazzo, que vai fazer a análise desses processos. Então, com esses documentos em mãos, os requerentes já vão ter aí
uma noção de que documentos eles precisam levar, que até então a gente não tinha essa informação. Comprovação de que o condomínio horizontal encontra-se implantado ou, no caso de loteamento que foi aprovado, encontra-se consolidados nos termos do caput do artigo 470. Que documentos? Documentos que comprovem que está implantado. Aí a gente pode ter uma gama enorme de documentos, a gente não vai aqui listar todos os documentos, mas, pelo que a gente tem visto dos requerentes, aí é possível comprovar que está implantado, inclusive por imagem, ou até documentos que já existam. Matrícula imobiliária atualizada da área a ser regularizada. Aqui é uma questão bem técnica, né? Levantamento topográfico georreferenciado em coordenadas UTM, sistema de referência impresso em arquivo digital, formato, contendo a localização, divisas, área total da gleba a ser regularizada. Isso é um pedido do pessoal que vai fazer a análise lá do departamento do Sérgio Bertazzo. Projeto geométrico da área a ser regularizada e outros documentos ou mapas que se fizerem necessários. É um E, que, na verdade, foi uma sugestão do pessoal lá do Serginho, que é outros documentos que se façam necessários. É uma visão geral de tudo que seria necessário. Artigo 3º, então a gente já sabe aonde encaminhar, que documentos levar e para quem direcionar. O artigo 3º fala da análise. A análise prévia dos documentos será a responsabilidade da Diretoria de Planejamento Urbano, que emitirá um parecer técnico e encaminhará o processo de regularização para a secretária executiva do Concidade no prazo de 30 dias, a contar da data do protocolo do requerimento mencionado no artigo 2º. Então, depois dessa análise técnica feita inicialmente lá para o departamento, vem para o Concidade, porque é a competência do Concidade definir as regras e parâmetros, né? Então, a gente faz uma análise prévia lá na secretaria para trazer mais redondinho aqui para o Concidade, para os conselheiros poderem votar com segurança. Parágrafo único. A Diretoria de Planejamento Urbano ela poderá opinar sobre proposta de doação de área institucional contida no artigo 264.3. Eu vou pedir para a Júlia colocar, por favor, só para a gente ler, a ser apresentada pelo interessado. A proposta de doação de área institucional, na verdade, é uma questão mais específica de cada caso que a gente não vai tratar nessa resolução. Né? Só para lembrar, é uma resolução que trata de procedimentos e a gente não vai entrar no mérito de cada loteamento, de cada situação. Isso vai ser feito pelos conselheiros aqui quando a apresentação do caso. As condições e parâmetros da compensação serão definidos e aprovados pelo plenário do Concidade de Chapecó. Isso consta no final do artigo. O artigo 264.3, ele fala o seguinte: requisitos comuns aos condomínios horizontais. 3. Proceder à doação de área institucional não inferior a 8% da área total do empreendimento externo aos limites do condomínio e contestada para a via pública, sendo 50% da área destinada à área verde e o restante destinado a equipamentos públicos comunitários, permitindo-se a critério do município, justificado o interesse público, aceitar a área em qualquer outro local, desde que o valor seja equivalente ao da área definida do empreendimento. Esse ponto é um ponto bastante polêmico, e aí eu vou lembrar aos senhores que a gente só está tratando de procedimento, né? Eu não vou entrar no mérito de cada loteamento, e porque isso são regras e parâmetros que não sou eu que defino. Artigo 4º. O andamento do processo de regularização no Concidade de Chapecó passará inicialmente pela análise e parecer das câmaras técnicas. A exemplo do que nós já fizemos nos outros 2 empreendimentos que passaram aqui, se os senhores se lembram, nós encaminhamos para as câmaras técnicas, que fizeram seus pareceres, depois apresentaram aqui. Posteriormente, a apreciação, né, então, depois de passar pela análise dos pareceres das câmaras técnicas, posteriormente, a apresentação ao plenário Concidade, e aí o plenário debate, define, modifica, né, a apreciação é do plenário. No artigo 5º, nós também, mais uma vez, estamos dando andamento àquilo que já foi feito anteriormente, que é aprovado pelo plenário de Concidade, e o processo de regularização deverá ser submetido à audiência pública, nos termos do artigo 451 e nos moldes da Resolução Administrativa número 5 de 2015, que regulamenta a matéria.
Eu não sei se os senhores lembram, quando nós fizemos aquela regularização do Vila Country, também passou uma resolução que regulamentava as audiências públicas, e lá tem todo o regramento de prazo, do que precisa ser feito. Então, aí já fica mais fácil para os interessados se organizarem nas audiências públicas, porque já tem um regramento por resolução. O artigo 451, Júlia, parágrafo 3º do plano diretor, é que justifica o pedido de audiência pública. Talvez isso a gente não tenha mencionado anteriormente, mas ele diz o seguinte: o Concidade normatizará a resolução de aplicação da participação democrática da sociedade, mas ali no parágrafo 3º ele diz o seguinte: a realização de audiências públicas são condicionantes para aprovação de planos, programas e projetos que afetem a ordem urbanística, tais como empreendimentos que gerem impacto ambiental, impacto de vizinhança, alteração de zoneamento e normas de parcelamento, uso e ocupação do solo. Então, por esse motivo, existe um regramento no plano diretor que nos autoriza a fazer as audiências públicas, e aí nós estamos estendendo a todos os interessados essa condição de fazer a audiência pública. Artigo 6º. Aprovado na audiência pública, o processo de regularização será encaminhado para a Câmara de Vereadores, que, através de lei específica, concederá autorização legislativa para aprovação municipal nos termos do artigo 470. Então, só para lembrar, o artigo 470 ele exige que se faça a lei específica para aprovação dessa regularização. Nós, lá na Procuradoria, nós auxiliamos no texto dessa lei, até porque é uma atribuição nossa verificar a legalidade desses textos, né? Mas é uma questão legal e não uma análise de mérito, né? O que o Concidade decidiu, o Concidade é soberano e assim se faz. Então, vai ser aprovado lá pelo Departamento do Sérgio também, e depois é levado a registro. Então, é isso. Na verdade, o nosso objetivo aqui é regrar os procedimentos, balizar os interessados que quiserem fazer regularização dos condomínios pelo 470, e eu abro a palavra para os conselheiros que quiserem se manifestar, fazer perguntas, sugerir texto. Eu acho que a Juliê mandou esse texto da resolução antes para todos. Aqueles que não receberam, a gente pode disponibilizar. Então, eu abro a palavra e fico à disposição para perguntas. Cara, eu não peguei muito bem aquela questão da doação das áreas, porque pela informação que eu tenho do Country, ele não teve doação de áreas, né? É só repetir novamente essa parte aí, que ficou claro. Na verdade, lá no Country, o que eu me lembro que eles fizeram foi a doação do acesso de uma parte que era dentro da matrícula e foi doada para o município. Na verdade, Lírio, essa questão da compensação, eu deixei bem claro ali no artigo que quem vai definir essa compensação, os requisitos, os parâmetros, eu deixei bem aberto, porque tudo depende de caso a caso. Se a gente ficar regrando, e isso a gente falou hoje de manhã na nossa reunião lá na Câmara, qualquer lei de regularização, seja ela que for, ela tem que ser o mais ampla possível e mais fácil de executar. Porque se já houve uma lei que não foi cumprida, se a gente criar uma lei com muitos requisitos, a gente acaba amarrando e não conseguindo regularizar. Como eu tenho recebido muita demanda e muitos pedidos, e as pessoas não sabem o que fazer, e para a gente não fazer uma coisa errada e também não fazer um procedimento, cada procedimento, dependendo de, não funciona. Então, na verdade, essa questão da compensação, de doação de áreas públicas, ou, enfim, áreas institucionais, essa negociação ela vai ser feita dentro da Secretaria de Planejamento, isso vai ser visto dependendo do que precisa aquela região, e isso a gente conversa muito aqui, né? Qual é a necessidade daquela região, a gente já tem o caso lá do Panise, que foi feita uma outra, e isso quem vai definir são vocês, é o Concidade que vai debater. Então, ali eu só mencionei, mas se o senhor eles acharem que a gente precisa modificar a redação... Não, está bem esclarecido. Sim, está certo. Alguma sugestão de texto? Alguém que ficou com alguma dúvida? Os senhores acham se sentem aptos para aprovar a resolução? Mais alguma coisa que não ficou bem claro? Fiquem à vontade. Então, assim, o artigo
263 terceiro do plano diretor, ele é bem amplo. Ele fala de doação de área institucional para casos de condomínios fechados, aqueles condomínios novos, teoricamente. Se a Júlia puder voltar lá, por favor, no 264, a gente lê novamente juntos, e aí, quem sabe, a gente consiga esclarecer. Mas só mais uma vez dizendo que os parâmetros, quem vai definir é o Concidade. Então, pode ser dessa forma aqui, ó. Proceder à doação de área institucional não inferior a 8% da área total do empreendimento, externa aos limites do condomínio e contestada para a via pública, sendo 50% da área destinada à área verde e o restante destinada a equipamentos públicos comunitários, permitindo-se a critério do município e justificado o interesse público aceitar a área em qualquer outro local da macrozona urbana, desde que o valor seja equivalente ao da área devida ao empreendimento. Essa avaliação, quem vai fazer prévia é o departamento lá da SEDUR, que depois vai trazer aqui para o Concidade, vai ser debatido aqui no Concidade e aprovado pelos conselheiros. Então, os condomínios, 99% ou 100% deles, são com as áreas todas fechadas e com guarita, tudo, né, fechamento impossibilitado, e outras pessoas terceiros ter o acesso dentro do condomínio. Havendo essa área dentro institucional, vai estar dentro desse condomínio, fechada. 99% dela vai estar exposta lá dentro. No caso, eu vou falar específico do Panizzi. Panizzi, você tem umas áreas lá dentro, mas está dentro do condomínio, de preservação. Não, na verdade, talvez o senhor esteja confundindo. Essa área de compensação é um pouco diferente. Na verdade, assim, eu preferia não me manifestar sobre cada caso, porque cada caso é particular, né? Eu não sei se, de repente, vocês conseguiram pegar a ideia, mas a minha ideia é regrar um procedimento, porque está uma confusão muito grande. Então, a ideia é só regrar o procedimento. Cada caso vai ser estudado e vai ser avaliado, né? Eu acho que nós temos que cada um tem que fazer a sua função. Não adianta nós querer resolver um problema de legislação e jogar uma batata quente aqui para dentro do Conselho. Não. Eu acho que o que nós temos que definir é assim, o que nós temos... Falo isso por causa da primeira a Assembleia que teve, do Cautre, a prefeitura totalmente desestruturada, foi lá, botou na Assembleia. Nenhum conselheiro sabia qual é que era a área, se tinha área institucional, qual é que foi o procedimento. Os caras foram, nós fomos lá, passamos vergonha, porque os proprietários do condomínio disseram assim, quem fez a rua foi nós, quem calçou a rua foi nós, quem levou a energia elétrica foi nós. O poder público não tinha levado nada. E alguns dos nossos conselheiros, nós queríamos cobrar a área institucional do condomínio. Então, eu acho, eu como conselheiro, por exemplo, nós temos que ser específico. Tem áreas institucionais dentro dos condomínios. Qual que vai ser o procedimento? Tem que ter ponto. Não adianta nós vir aqui, mas lá depois vai acontecer, vai vir o conselho que o conselho vai definir. Eu acho que não. Eu sou contra essa posição na redação. De deixar, eu acho que tem que ser específico. Já que vai ser, tem que ter ponto. O que vai ser feito? Então, deixa eu só voltar no artigo 470. Na verdade, a gente não está passando a batata quente para o Concidade. Já fizeram isso antes. Né? Porque fizeram isso no plano diretor, que é uma lei complementar. Então, a lei complementar máxima hoje, em termos urbanísticos, no município, é o plano diretor. O plano diretor diz que quem vai aprovar é o Concidade. Quem vai definir os parâmetros é o Concidade. Então, já fizeram isso. Eu concordo com o senhor de verdade, lá no Vila Cautre foi o primeiro condomínio que foi feito, e eu também não fiquei satisfeita naquela reunião. E aí, depois veio o Panizzi e eu comecei a ficar assustada e não dormir à noite preocupada. Então, eu disse, para tudo e vamos regrar isso, porque isso aqui está o samba do crioulo doido, nós precisamos regrar. E é isso que eu estou tentando fazer. Estou tentando regulamentar alguma coisa para a gente não fazer errado. O meu papel aqui no Concidade, e a todos que me conhecem sabem, é fazer a coisa certa, mesmo que ela demore um pouquinho mais. Então, a ideia aqui não é fechar caso a caso, porque nenhuma lei consegue abarcar todos os casos. Cada caso vai ser estudado e vai ser feita uma lei específica para cada caso. E vai ser debatida aqui no Concidade cada caso. Aonde vai estar a área institucional, se naquela área precisa aquela área institucional, o que
que é que precisa, o que é que não precisa, e aí a gente pode reservar uma reunião inteira para cada caso. Durante o processo, né? Entende? Esse aqui é só um momento que a gente já tinha que ter feito antes do Vila Country, quer dizer, como fazer. Porque o plano diretor diz que pode fazer, mas ele não diz como, onde, nem ele não diz como. E aí é papel do Concidade tampar essa lacuna. Como é que nós vamos fazer? Né? Então, eu não fico preocupado, porque cada empreendimento vai ter uma lei específica debatida aqui no Concidade, e aí não vai ter problema, a gente vai voltar a conversar sobre isso. Tá bom? Exatamente. Roque. Capitão. A gente não se viu hoje, né, Roque? Quase não conversamos hoje. Hoje de manhã nós tivemos uma reunião lá na Câmara de Vereadores, muito boa, sobre regularização fundiária. Estavam presentes o promotor de justiça Locatelli, o novo promotor de justiça, que nós tivemos o prazer de conhecer hoje de manhã, os cartórios, o município, a Secretaria de Habitação, a SEDUR, todo mundo debatendo regularização fundiária e querendo nos ajudar, o que é melhor de tudo. Eu saí bem satisfeita dessa reunião, só para comunicar aos senhores que foi bem produtiva. Vamos lá, Roque. Obrigado, boa tarde. Estava o Cresci, o Secov, né? Também, desculpa, esqueci. Isso, perdão. E estamos aí para colaborar. Por mais que às vezes os assuntos são polêmicos e a gente se empolga um pouco e extrapola, né, os temas. Mas eu queria colaborar, sim, eu acho que a doutora está com a razão em fazer um procedimento, né? Já ficou reconhecido que os 2 outros procedimentos se iniciou de maneira meio tumultuada, né? O que eu queria colaborar é o seguinte, que tem uma lei hoje que diz que tu vai fazer um condomínio, vai fazer um empreendimento, tem que doar os 8%. O colega ali falou que lá no Vila Country disseram que eles levaram luz, levaram calçamento, e eles choraram, mas isso é normal, isso foi um choro deles. Infelizmente o Concidade caiu no choro deles. Não, mas não sei, mas... Não, mas eles não precisaram, eles tiveram um benefício, vamos falar assim. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, se cada vez que vier alguém regularizar aqui, é normal que eles vão chorar. Ah, mas nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, isso é normal. Eu entendo que quando vai abrir para regularizar é porque ele, no modo tradicional, ele não consegue regularizar. Então, se ele não consegue cumprir a legislação atual, é porque não é só questão dos 8%. Ou ele não tem um recuo, ele não tem uma via mínima, ou ele não fez a boca de lobo. Ele está instalado e ele não cumpre outros requisitos. Então, o canetaço da nossa obrigação é fechar um pouco o olho e regularizar. Ok. Esse fechar o olho é que eu queria dizer e externar com os senhores o seguinte, que eu acho que se a gente deliberasse isso sem os empreendedores, qual o percentual de doação, o eventual de doação, vai ser 5, vai ser 3, não é 8, 8 é para o novo, então para o velho vai ser um X. Tinha que ser para todos, porque todo mundo vai vir aqui e vai contar uma história linda, vai contar que teve esse problema, que teve aquele outro problema, né? Então, eu penso que nós poderíamos definir uma estratégia para não perder, no bom sentido, para eles, porque eles vão chorar. É normal, o proprietário vai vir aqui e vai fazer o papel dele, de preferência, querer regularizar e não doar nada, né? Então, eu acho que a gente tem que estar atento a eles contribuir alguma coisa com o município, porque lei de condomínio, gente, desde 1995, os mais antigos aqui, lembram? Tinha um funcionário público, engenheiro civil, chamado Gentil Belani, que criou um código de obras em 1995 e lá já previa condomínio. Quem quisesse se regularizar, já podia ter feito lá em 95, enfim. Esses que não quiseram na época é porque tinham outros interesses, né? Então, o que não cabe aqui a nós julgar agora. Boa tarde, Paulo Linderman, Cresci. Eu vi ali, por exemplo, o que no condomínio esse que já aconteceu, a área contígua ao condomínio é quase impossível, né? Então tem que ser em outro local. Eu não vejo como tu deixar no condomínio. Que nem os outros, sim, né, Rock? O Rock está de um lado, todo outro, né? Mas assim, eu acho que dá para negociar, porque o objetivo é regularizar. Tem que nem os outros, se a gente for pegar a lei e querer regularizar o Santa Luzia, que nem for regularizado, se seguir, tem que ser assim, nunca ia ser regularizado. O Borma, se for pegar, vamos cumprir, tem que ser tudo conforme a lei, não vai ser regularizado. Então, para regularizar, vai ter que abrir mão de alguma coisa.
Então, aí de repente, não vai ser no condomínio ali próximo, que o município, não acho que não dá para abrir mão de tudo, né? Mas tem que ser compensado de alguma forma em alguma área que seja benéfica para o município, que venha trazer benefício para o município. Essa é a minha opinião. Então, eu não sei ali se nos 8%, ali diz que tem que ser contínuo, se ali já não era o caso de abrir uma brecha para dizer que pode ser fora, né? Que pode ser Tem essa previsão no 264 de ser fora do... Os 500 metros em algum local não vai dar. No 2643 tem essa previsão. Mas, Paulo, na verdade, a gente aqui não está definindo parâmetros nenhum. Os parâmetros vão ser definidos caso a caso, quando apresentados os projetos. Na verdade, a gente está definindo aqui só os procedimentos, aonde protocolar, quem vai definir o rito do processo que a gente não tinha até hoje. Cada caso vai ser analisado separadamente, para se definir aonde vai doar, como, para depois chegar aqui. Entendeu? Não, eu entendi e é louvável. A única questão que eu levantei aquilo ali, mas eu acho que é louvável. É criar um padrão de procedimento. Um roteiro, né? A gente não tinha esse roteiro antes. Eu acho que é elogiável a atitude. Obrigada. Vamos ler de novo? A critério do município, justificado o interesse público, aceitar a área em qualquer outro local da macrozona urbana, desde que o valor seja equivalente ao da área devida no empreendimento. Ok? Mais alguma dúvida? Presidente, à vontade. Lírio, tu queria... Não? Resolveu? Tonini vai falar hoje, Antonini? Perfeito? Legal. Ele chegou depois. Mas ele confia em mim, ele sabe que vai... Sim. Obrigada. Ok? Ah, tá. O Fábio tá cuidando lá dele. Ok, então? Damos sequência, então, dessa maneira? Ok, podemos então aprovar, presidente? Podemos aprovar, né? Já está. Aprovado? Okay? Obrigada. Ótimo. Se quiser ficar aqui, já tem os condomínios, né? 4.5 também, então. E nos outros aqui, nós temos a apresentação do projeto de regularização fundiária. São dois mesmo, Karen? Na verdade, é um só que a gente não conseguiu trazer o outro. É um loteamento só. Ok? Bom, então, seguindo o nosso trabalho, o senhor sabe que nós temos uma equipe de regularização fundiária trabalhando no município e, atualmente, nós estamos trabalhando nos loteamentos de interesse social, aquelas áreas de propriedade do município sem aprovação do parcelamento. Já passaram aqui pelo Concidade o loteamento Marechal Bormann, o loteamento Vila Betinho, Morada Verde Vale e Esperança, loteamento Esperança, que são loteamentos que estão prontos para seguir para a Câmara de Vereadores. É isso, Erivelto? Beleza? E hoje nós estamos trazendo aí o loteamento Dom José Gomes. Eu trouxe rapidamente, não vou me alongar, porque os senhores já conhecem o procedimento. Esse loteamento já foi feito o levantamento topográfico, levantamento social, os moradores já têm contrato. Nós vamos fazer, nós já temos pronto uma lei específica, que é uma lei padrão para regularização fundiária. É um loteamento, uma ocupação de 2002, são 98 lotes, 111 famílias. O loteamento é localizado no bairro Universitário. E nós trazemos aqui para o Concidade, na verdade, não requerendo aprovação, mas sim para demonstrar aí o trabalho que o município está fazendo, para compartilhar com os conselheiros que nós estamos trabalhando. O município está fazendo a sua parte em termos de regularização. Na semana passada, nós conseguimos o alvará de aprovação do loteamento Vila Betinho, uma conquista para todos. O primeiro loteamento dessas 20 áreas que eu venho sempre trazendo nas reuniões é o primeiro que nós vamos fazer, e depois do primeiro, consequentemente, os outros serão regularizados. Então, na semana que vem, nós já estamos partindo para o registro do loteamento. Graças aí ao apoio de todos os colegas, eu tenho que parabenizar todos os que me ajudaram se mobilizaram para fazer isso, porque envolvem várias secretarias, departamentos dentro da prefeitura. E o loteamento Dom José Gomes também é um desses loteamentos que nós estamos encaminhando para a Câmara. Depois da Câmara autorizar através de lei específica, nós fazemos a aprovação dentro do município e depois fazemos o registro no cartório de registro de imóveis.
Eu acho que é isso, né, presidente? Se alguém tiver alguma sugestão, alguma pergunta, alguma coisa para falar sobre regularização fundiária, eu fico à disposição. Esse novo aqui, a informação que eu tenho, são 98 lotes e são 111 famílias. Mas eu não trouxe o memorial, eu trouxe só o mapa. Mas, se alguém tiver interesse, nós temos disponibilidade lá na Secretaria de Habitação. E acho que está aí um assunto para nós desabordarmos na conferência, né? Já que o município já vai servir, inclusive, de exemplo para outros municípios, pelo que a gente sentiu hoje lá na reunião, né? Já vão até... A gente acha que a gente tem problemas, quando a gente ouve os problemas dos outros municípios, a gente sai orgulhoso, falando, pelo menos a gente está fazendo a nossa parte, nós estamos fazendo nosso dever de casa e fazendo muito bem, né? O promotor de justiça nos elogiou, disse que nós estamos no caminho certo, eu saí bem satisfeita da reunião hoje de manhã. É uma coisa que eu não sabia, tem município que está proibido de aprovar loteamento porque não atendeu no prazo o processo de regularização fundiária. Na verdade, o promotor fez um modelo, né, apresentou um exemplo de um município que tinha 14 áreas irregulares. Eu acho que o tamanho do município devia ser 20 áreas e 14 estavam irregulares. E ele entrou com uma ação civil pública contra o município que sequer contestou a ação. E aí ele bloqueou a aprovação de qualquer loteamento até que o município faça a aprovação dos 14 áreas irregulares. Aí eu me coloquei à disposição para auxiliar se eles precisassem de algum apoio técnico, né, porque a situação lá é bem complicada, né? Bem complicado, realmente. É isso, então. Muito obrigada. Ok. Bom, gente, temos aqui ainda no item 4.5, nós precisamos indicar hoje aqui 2 membros, titular e suplente, para compor a comissão das festividades de 100 anos de Chapecó. Não, o que foi indicado, até estava confirmando agora com o Leandro aqui, já vai ser, eu sei que vai ter uma reunião em breve, já vamos passar, do selo social, que foi indicado o Leandro, acho que o professor Licério, né? Também tá... Não? Quem que fez? Não, mas nós temos, porque foi... nós temos. Eu lembro que isso foi lá em novembro, né? Então, agora que eles começaram, já vão ter a primeira reunião. Mas nós temos lá quem foi. Se de repente já não tiver na comissão, nós vamos ter que... Tá? Então, precisamos indicar hoje um titular e suplente para compor a comissão, fazer parte das Chapecó 100 anos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, conselheiros. Eu já estou dentro dessa comissão aí pelo núcleo de criadores de bovinos. Nós tivemos uma reunião aqui na terça-feira. Aqui, o que é essa comissão? Vai ser lançado um edital agora na segunda-feira para que todo o munícipe que tiver alguma ideia para comemoração no centenário do município, do ano do centenário do município, vai encaminhar essa proposta para a prefeitura, dizendo se vai ter custo, se não vai ter custo, como é que é. Se o cara vai organizar um concurso sei lá, de trova, né? Mas vai ter que dizer se vai ter que ter se tem custo do município, se não tem custo. Então, essa comissão o que vai fazer? Essa comissão vai pegar todas essas ideias, filtrar, ver o que é execuível, o que não é, para depois apresentar e fazer aí a composição para a celebração dos 100 anos do município. Então, também é um tempo bem curto, são 30 dias do edital, em 30 dias nós temos que nos reunir, selecionar, apresentar, o prefeito quer apresentar ainda na Semana do Município em agosto desse ano. Tá, aqui a Rosane também faz parte, a Rosane é que mais entende também desses assuntos que eu lanço. É que, na realidade, não diz respeito só a festividades, diz respeito a programações, a atividades comemorativas. A gente fala comemorativa, parece que é só festa e evento. Na verdade, tem mas mais. São ações que devam pertencer à programação que vai de janeiro a dezembro de 2017. Então, dentro dessas programações, todas essas ações, a comissão vai organizar, porque vem boa ideia de todo lado, a todo instante, como o prefeito disse, desde o velório de um cidadão aparece um vivente dando uma boa ideia, até uma reunião no bairro, todo mundo tem boas ideias. Que bom que querem celebrar junto esses
esses 100 anos do município. Mas é bem importante a participação do Concidade, a gente até já teve uma primeira reunião, mas essas pessoas que vão representar a Concidade terão, além desse período agora, vão acompanhar isso até o final das atividades. Mas não são, assim, 50 reuniões. Uhum. Agora, o grupo todo, porque já tem uma comissão executiva estabelecida dentro tem 80 participantes, certo? Então, quem ficar elencado aqui vai participar de umas, talvez, 4, 5 reuniões até o final da execução desse trabalho. Então, é mais tranquilo. Ok? Nós temos a Fábio, que já se candidatou. Quem mais? Indicado? Se todos concordam, então... Precisamos de um suplente. Pavel. Pronto, está formado. Não. Ok? Item 5, então, deixamos aberto. Se alguém tem alguma proposta, alguma indicação para a próxima reunião? E para as manifestações gerais? Não? Se não, ok, hoje... Isso. Tem? Tá. Pessoal, se alguém não assinou a lista, pediria que decidisse aqui à frente, por favor, assinar a lista de presença. Ok? Obrigado a todos.